Então, nesta aula nós vamos dar continuidade e hoje nós vamos falar de sistemas poliatômicos do tipo C, né, O2. Né? Vamos nos ater a uma molécula poliatômica do tipo CO2 e depois nós vamos falar de alguns outros. Tá? Então, como é que nós vamos dar início? Vamos inicialmente, né, como sempre, lembrar, né, sempre temos que começar da configuração eletrônica. Jamais perder isso de vista. Né? E o oxigênio, 1S2, 2S2, 2P4. Observa que eu vou ficar preso na valência, obviamente, do nosso sistema. E nós sabemos que a molécula é linear, então isso vai ser um facilitador para nós. Tá certo? Bom, então a nossa molécula, nós vamos colocar ela linear ao longo do eixo Z. Só para facilitar, nós colocamos a nossa nomenclatura. Então esse é o eixo Z. E aqui vamos colocar o quê? Vamos colocar Y, só para facilitar. Então, observa. Primeiro nós temos que preparar a nossa molécula. Aqui a gente tem oxigênio, carbono, oxigênio. Então, nós temos que preparar essa molécula. Então, esses dois átomos de oxigênio eles são equivalentes e nós vamos poder combiná-los. Ok? Vamos lembrar que o mais fácil que nós temos para falar é que nós podemos combinar os nossos orbitais P, PY com PY, nós vamos poder, nós temos ele assim, e nós temos um parzinho, né, que os orbitais πs aparecem em pares, isso é decorrente da teoria de grupo, Px com Px. Então, esse grupinho aqui, a gente chama isso de πu. Observa que nós estamos aqui, mais, passou pelo centro, chegou aqui, menos. Isso chama centro de inversão. E vamos ter um outro par, né, que é quando você tem ele do tipo G, ou seja, mais. Opa, eu errei. Aqui é mais e aqui é menos. E aqui é menos. Ou nós vamos ter ele assim, ó. Observa que nós vamos ter mais, menos, mais, menos. Então, essa turminha aqui agora vai chamar de πg. Observa que nós estamos menos, passa no centro, chega do outro lado, menos. Então, nós temos o sistema funcionando muito bem. Eu já posso chamar a atenção de vocês o quê? Observa para essa combinação aqui. Qual orbital aqui no centro que seria capaz de fazer essa ligação com essa combinação aqui? Só o orbital D, não é? Olha lá, só o orbital D, porque o orbital D faria mais, menos, menos. Então, esses orbitais aqui, né, nessa combinação, eles vão ser o quê? Não ligantes. Por quê? Porque no carbono não tem orbital D, porque nós estamos na segunda linha da tabela periódica e nesta camada aqui de valência não tem orbitais D. Se nós estivéssemos falando aqui, né, do silício, aí talvez teríamos que pensar nesse aspecto. Tá certo? Bom, agora está faltando nós falarmos dos orbitais S e P
que podem fazer ligação sigma. Então, antes, nós vamos lembrar que nós temos um orbital S aqui, certo? E nós temos o orbital P. Todos os dois podem fazer ligação química da mesma maneira. Concorda? Então, antes da gente começar a fazer, nós vamos fazer o quê? Nós vamos misturar esses dois. Nós vamos criar tipo um orbital sp. Vamos lá, vamos fazer? Certo. Então, se eu fizer um orbital sp, eu vou ter um orbital sp assim para lá e um outro orbital sp para cá. Por que esse outro aqui? É porque eu também posso fazer a mesma coisa com os orbitais S e P desse oxigênio que está aqui, ok? Então, eu vou poder fazer esta combinação aqui, né, que nós chamamos do que? Mais, passou no centro, chegou do lado de cá, ficou mais. Então, ele é do tipo sigma G. E nós vamos ter o mesmo orbital, né, que é voltado para dentro. Ó. Então, isso aqui nós vamos chamar também de sigma G. E vamos ter mais duas combinações, como esse aqui mais e esse aqui menos. E nós vamos ter a outra combinação, este aqui mais, este aqui menos, mais, menos. Esses dois nós vamos chamar de sigma U. Então, quando a gente faz isso, vamos ver quantos orbitais nós temos no oxigênio. 3p mais 1s, 4. Nós temos também 4 no outro oxigênio. Então, nós temos 8 orbitais. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fizemos 8 combinações. Estamos mantendo a mesma coisa. Aqui nós vamos ver que quem pode fazer ligação aqui é com quem? O orbital P. E esse aqui pode? Poderia. Mas ele tem sobreposição? Não. Então, um deles, esse aqui, vai ficar não ligante. Observa esse. Pode com o orbital S. Mas pode com o orbital ligante. Esse aqui, ó, o S aqui, não vai ter sobreposição com isso. Então, ele vai ficar como não ligante. Então, esse é não ligante e esse é não ligante. E esse aqui vai ser ligante com o orbital P e esse ligante com o orbital S. Tá certo? Bom, em relação à ligação π, o que nós vamos observar? Nós temos a ligação π aqui, ó, com os P's. Esse aqui e esse pode? Não pode. Agora, com esse aqui, com o orbital P, pode. Tanto PY quanto PX. Então, esse é ligante, mas esse aqui é não ligante. Tá certo? Então, para facilitar a nossa vida, agora que eu mostrei como é que faz, então agora nós podemos fazer o diagrama. Nós preparamos esses orbitais. Tá? Então, aqui nós temos o diagrama. Observe que aqui então nós temos orbitais atômicos de quem? Vamos dar nome a eles, né? Do oxigênio. Agora aqui já é a mistura dos dois oxigênios, né? Vou colocar tipo oxigênio pelo oxigênio, são todos os orbitais. O que mais?
nós vamos ter do lado de cá o carbono, que temos 1, 2, 3, 4. Do lado de cá, nós temos o oxigênio, que tem S2P4. Ele tem 6 elétrons, então ele tem 12 elétrons. Então, nós podemos preencher. Vamos entender exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Olha lá. O que eu falei? Piu. Né? E aqui nós temos... Opa, nós temos um errinho aqui, né? Quem são esses orbitais aqui que não podem fazer ligação? Então, esses dois orbitais aqui, ó, foi bom, né, para eu até verificar. Esses dois orbitais aqui é do tipo πg. Eles são não ligantes. Ok? Vamos ver se o sigma também tem um erro nesse diagrama. Olha lá. Esse diagrama aqui, sigma U. Nós temos esse sim. Nós temos este sigma U aqui, que é não ligante, e este sigma U, que é não ligante. Aqui, gente, não é por causa da simetria, é porque não tem overlap. Se você botar um orbital S aqui, ó, não tem overlap, porque ele está todo voltado para fora, tá certo? Então, só corrigir esse errinho aqui. Vamos fazer, então? Bom, então nós temos 12 elétrons, tá certo? 6, 6, 12, com mais 4, 16 elétrons. Então, nós vamos preencher esses orbitais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós temos os 16 elétrons preenchidos. Ok? E, então, nós vamos ver que nós temos um orbital desse tipo aqui, sigma G, que vai ter interação com o orbital S, que está daqui do lado de cá. E, logicamente, sigma G e sigma G estrela. Depois nós vamos ter um orbital do tipo sigma U. Cadê o sigma U? Tá esse aqui, ó, que está voltado para o lado do carbono. Ele pode fazer uma interação com o orbital P. Então, tá aí, sigma U fazendo uma interação com o orbital P, sigma U estrela. Depois nós temos os orbitais sigma G e sigma U não ligantes, que são esses que estão voltados para fora. Depois nós temos aqui os orbitais πgs. Esses πgs aqui são não ligantes. E os πus vão poder interagir com os orbitais px e py, tanto na forma ligante como na forma antiligante. Tá certo? A ordem de ligação deste orbital, então, nesse diagrama nós vamos ter 8 elétrons ligantes, menos 0 sobre 2, que dá 4. Só que isso é para duas ligações. Então, a ordem de ligação somente carbono, oxigênio, nós vamos pegar esse 4 e dividir por 2, que dá 2. Por isso que nós falamos que é coerente, né, com a nossa estrutura de Lewis. Ok? O que mais que nós aprendemos? Nós temos quatro pares não ligantes, tá vendo? Na visão da teoria de orbitais moleculares, estão aqui os 4. Observa que eles não são, estão em orbitais diferentes. Então, observa que nós vamos ter uma reatividade química diferente para cada um desses pares de elétrons. Tá? E aí nós podemos fazer muita química. Né? Eu sugiro que vocês peguem esse diagrama e pensem em outras coisas. Por exemplo, né? Pensar em moléculas tipo NO2, BO2, né? NO2, BO2 são todos
sistemas que vocês poderiam ver como é que funciona. CS2, isso aqui vai complicar um pouquinho mais, porque não vão ter orbitais Ds. Mas o que acontece se eu falar em SO2? Como é que é isso? Então eu vou deixar aí. Como é que vocês veriam esta molécula, supondo que ela seja linear? Como é que ela seria? Como é que ela é apresentada aqui? Tá? Isso são, né? Dá para a gente trabalhar um pouco sobre isso. Tá? Lembre-se que no enxofre você vai ter aqui 3S, 3P e você vai ter o 3D. Então, parte desses orbitais aqui, ó, πg, eles vão ser o quê? Ligantes e antiligantes, porque você vai ter orbitais desses aqui. Então, eles vão ter um pouquinho abaixamento de energia aqui. Ok? Então, é isso, gente, que eu gostaria de estar mostrando para vocês. Temos outras situações que eu gostaria de mostrar. Bom, neste caso aqui, eu gostaria de mostrar para vocês o NH3. Observe que aqui nós vamos ter os orbitais. Né? Ele não fez o diagrama de um lado para o outro, já só mostrando, você teria aqui os orbitais S, e depois as diferentes combinações dos orbitais S, aqui é antiligante, com o orbital aqui S, ligante, você tem outras combinações possíveis. E você chega então num diagrama como esse, para a amônia, e o que vocês observam? Exatamente aqui, num espectro, energia de ionização. Como é que é esse espectro? Vamos lá. É jogada a radiação em cima do NH3, você vai variando então a energia, seria a frequência, né? Aqui está dado em eletronvolt, então energia. E o que é que você observa? Você observa claramente uma estrutura do sistema. Né? Então, energia menor seria o equivalente a você arrancar esses dois elétrons, estão aqui, né? Olha lá, 11 eletronvolts. Depois você teria aqui 4 elétrons, né? Então você vê que a banda é mais larga, né? Porque você tem 4 elétrons, você vai arrancando 1, 2, 3, 4, então você vai caminhando nessa direção. Né? Você tem interação elétron-elétron, então se arrancar o primeiro elétron, depois arrancar o segundo é mais difícil, o terceiro é mais difícil ainda, e assim por diante. Se a gente continuasse aqui, provavelmente você veria uma outra bandazinha referente a este A1. Então dá para a gente observar claramente a estrutura. Né? Aqui também você vê do carbono, né? Esse aqui é o CH4, né? A molécula de CH4. Não foi colocadas aqui todas as simetrias, né? Os rótulos deles, mas apenas para mostrar, você tem o carbono aqui central, os hidrogênios, você tem todas as combinações dos hidrogênios em volta, e no final você gera uma estrutura como essa, que te permite você fazer o cálculo. Observe que aqui são 3 degenerados, ou seja, 3 combinações que são equivalentes entre eles, então eles têm todos a mesma energia. Tá? E isso torna a molécula de CH4 muito estável, inclusive. Né? Todos os orbitais são ligantes. Você tem 8 elétrons, então todos esses orbitais aqui estão preenchidos. Tá? Então você vê claramente aqui uma estrutura grande, né? Com energia menor. Tá? Observa que o eixo X que está aumentando é para cá. Né? E aqui você vê um menorzinho, que é com os 2 elétrons que estão aqui. Tá bom?